Olá pessoal do oitavo ano, vamos para a matéria de Química, né? Vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre misturas, tá? Como a matéria se apresenta homogênea ou heterogênea? Quando observamos e estudamos uma porção limitada da matéria, passamos a chamá-la de sistemas em estudo, né? Veremos então que alguns sistemas se apresentam uniformes, como água límpida, o leite, um fragmento de ouro, etc. E outros não uniformes, como uma pedra. Se você observar a pedra, você consegue ver partezinhas de cores diferentes, né? Com pontos claros, pontos escuros. Um pedaço de madeira, você consegue ver os vincos da madeira com veios de diferentes cores. Em decorrência das observações, surgiu a seguinte classificação. Aqui a gente tem a imagem de água. Água, quando você observa o líquido, você não consegue ver diferenças, né? E a gente tem um tronco de madeira que você consegue ver esses veios que ele citou no texto. Essas duas classificações é em homogênea, que é única fase, homo é de única, gênea de fase, e heterogênea, que é de mais fases. Não é duas, tá? Hétero é de mais. Sistema homogêneo, os que se apresentam uniforme e com a característica igual em todos os seus pontos. Então, aquele objeto que for homogêneo, você vai ver apenas uma única estrutura. Sistema heterogêneo, os que não se apresentam uniformes, nem têm características iguais em todos os seus pontos. Aqui, a imagem que eu coloquei para exemplificar o heterogêneo é água e óleo. Se você coloca em um copo, em um recipiente, água e óleo, eles não irão se misturar, né? Você deixar ele em repouso, o óleo vai subir, porque ele tem a densidade menor do que a água, e a água vai ficar na parte de baixo. Como você consegue, olhando para aquele recipiente, ver que ele tem óleo e água, então são duas fases, são dois objetos diferentes, né? É importante notar que o critério de diferenciação entre homogêneo e heterogêneo é relativo, pois depende da aparelhagem que dispomos para observação. O leite. O leite, você olhando a olho nu, se ele tiver bom, né, a gente consegue observar que ele é homogêneo, ele é todo branquinho. Mas se você colocar no microscópio, você vai ver que o leite tem partes de gordura, tem partes de água e vai ter também partes sólidas. Então, se eu observar olho nu, ele é homogêneo. Se ele estiver sendo observado por um microscópio, a gente vai ver que ele tem diferentes fases, então ele vai ser heterogêneo. Aí você tem que ver o contexto que se aplica o homogêneo e o heterogêneo. Fases de um sistema. Em um sistema heterogêneo, as porções homogêneas são denominadas fases. Então, no copinho lá com água e óleo, eu vou ter a fase de óleo, a fase de água. No exemplo do sistema água e óleo, temos a fase líquida. No caso do granito, temos as diferentes cores do granito, né? As partes que brilham, as partes mais escuras, as partes acinzentadas. Assim quanto no número de fases do sistema são classificados como: se ele só tem uma fase, a gente vai chamar de monofásico. Se ele tem mais fases, ele vai ser polifásico. Possuem mais de uma fase, serão polifásicos, portanto, heterogêneos, né? Sistemas polifásicos podem ser bifásicos, possuir duas fases, trifásicos e assim por diante. Mas, essencialmente, use polifásico. Observações. É muito importante não confundir as fases com os componentes existentes em um sistema. Assim como no exemplo ao lado, né? Eu tenho um copo que tem gelo, água e sal não dissolvido. O sal não está dissolvido. Se o sal não está dissolvido, ele está aparente. Eu consigo observar uma pedra de gelo, a água é líquida e o sal não dissolvido. Então eu tenho quantas fases? Três. Professor, mais a água e gelo, não é a mesma coisa? É, mas você está observando quantas fases nele? Duas, a água e o gelo, mais o sal dissolvido. Três fases, né? Uma sólida, que é o gelo, outra na fase sólida, que é o sal não dissolvido, e a fase líquida, que é pela água salgada, né? Apenas dois componentes. Quantos componentes tem?
quais são os objetos que eu tenho nesse sistema? Eu tenho água no estado sólido e líquido e eu tenho gelo. Mas quantos componentes? Eu tenho água e gelo. Então, o número de componentes pode ser também diferente do número de fases. É também importante notar que uma fase pode estar subdividida em muitas porções, que se tivermos, por exemplo, um sistema formado por água líquida e 5 pedaços de gelo, teremos assim duas fases, água líquida e o gelo, né? Que a gente tinha explicado no mesmo exemplo. Como a mistura se apresenta pura ou misturada? A gente observar esses dois copos, um é com água pura, né? E o outro é com água com açúcar dissolvido, tá? O açúcar foi todo dissolvido, não tem açúcar no fundo do copo. Comparando um copo de água pura com de água e açúcar totalmente dissolvido, podemos notar que não tem diferenças. Pela visão, distinguimos se a matéria é homogênea ou não. Pelo paladar, nós notamos se é salgado, azedo ou doce. Ou pelo olfato, nós conseguimos sentir o cheiro, né? Então, de alguma maneira, a gente vai conseguir notar uma diferença, por mais que os dois sistemas sejam parecidos. Por mais que o copo de água pura seja parecido com o copo de água doce, vai ter como a gente notar essas diferenças. E resumindo, né, a gente tem a matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Ele vai ser dividido em sistema homogêneo, que tem apenas uma fase, sistema heterogêneo, que tem duas fases ou mais. O sistema homogêneo, ele pode ser uma substância pura, que existe apenas aquela substância, ou ele pode ser uma solução, formada por duas ou mais substâncias misturadas, só que apresentam apenas uma fase. O sistema heterogêneo pode ser substância pura. A questão da água lá, a gente pode ter um copo que está com água de gelo e líquido, mas ele está apresentando duas fases, mas ele é heterogêneo, porque ele tem a parte sólida e a parte líquida, ou pode ser apenas uma mistura heterogênea, diferentes substâncias misturadas. A agenda de vocês, eu vou passar a atividade na folha, tá? Vocês utilizam esse slide como referência para tentar tirar as dúvidas na folha, tá bom? Então, obrigado, fiquem bem aí.